Uma grande noite à mesa de dados chamou a atenção de Blaise Pascal, um dos mais notáveis matemáticos franceses. O jogador, ao que tudo indica, tinha um pequeno problema que descrevia da seguinte forma: se um jogo de dados entre duas pessoas fosse subitamente interrompido, como ele iria saber definir as apostas, caso os resultados fossem desiguais? Intrigado com o que poderia constituir um acordo justo, Pascal escreveu ao amigo Pierre de Fermat. E entre os dois começaria uma troca de correspondência que levaria aos fundamentos da teoria da probabilidade. O primeiro princípio que Fermat estabeleceu foi que o resultado de cada lançamento do dado é um evento independente. Não importa o resultado anterior. O dado não retém memória dos lançamentos anteriores. A seguir, Pascal analisa um jogo em que os jogadores se empenham em obter o mesmo número 3 vezes com um só dado, e o vencedor ganha tudo. O jogador A está na frente do jogador B por 2-1, quando, de repente, o jogo é interrompido. Como dividir com justiça as apostas? Pergunta Pascal. Qual é a sua opinião? Como você acha que deve ser a partilha? 2-1, pois é assim que se encontra o marcador. Talvez tudo para o jogador A? Repetindo, o resultado está em 2-1 favorável ao jogador A no final da terceira decisão. Agora, argumenta Pascal, se a partida tivesse mais uma decisão, só poderia haver 3 resultados. 50% de probabilidade de A ganhar tudo ou 50% de probabilidade de B empatar. Se A não ganhasse, então a partida se encaminharia para uma 5ª decisão. Neste ponto, haveria 50% de probabilidade de qualquer um dos dois vencer. E 50% de probabilidade de 50% são 25% para cada jogador neste ponto. Portanto, o jogador A tem direito a metade do que foi apostado devido à possibilidade da 4ª decisão. E a 1/4 do que foi apostado devido à possibilidade da 5ª decisão. Pascal ficou então satisfeito com a entrega de 75% ao jogador A com igualdade perfeita. Imagine que a partida é interrompida quando o jogador A está ganhando por 2-0. Como você dividiria o dinheiro? Desta vez, vamos diagramar rapidamente os resultados possíveis. Só de olhar, vemos que o jogador B jamais teria uma probabilidade superior a 12,5% de ganhar. E ele só teria direito a isso caso o jogo fosse interrompido após a 2ª decisão. A França continuou preocupada com as apostas durante algum tempo, pois 100 anos depois, o grande matemático d'Alembert ainda estava trabalhando com questões semelhantes à de Pascal. Qual é a probabilidade em 2 lançamentos de uma moeda de o resultado ser cara pelo menos uma vez? Perguntou. 2 chances em 3, ele respondeu. Segundo ele, 2 lançamentos só geram 3 resultados possíveis. 2 caras, cara e coroa, e 2 coroas. Mas ele estava terrivelmente equivocado. Existem de fato 4 resultados possíveis. 2 caras, cara e coroa e... Ahá! Coroa e cara e 2 coroas. Agora, não serve de alento para nós, meros mortais, quando as maiores inteligências são capazes de tropeçar? Essas descobertas podem não parecer tão sensacionais para as mentes modernas, mas a descoberta de padrões matemáticos foi, de fato, uma grande descoberta. A alternativa à análise matemática, às vezes, recebe o nome de intuição. Vamos experimentar. Numa classe de 25 pessoas, qual você acha que é a probabilidade de 2 alunos fazerem aniversário no mesmo dia? Ou seja, no mesmo dia do mesmo mês? Prontos? Uma probabilidade de quase 60%. Você ainda confia na intuição?